Mensagem de Deus para o seu coração. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. É interessante essa parábola, que tem o título A Parábola do Filho Pródigo. Certamente você conhece, ou você já ouviu falar disso. Está escrito em Lucas capítulo 15, eu li do 11 até o verso que fala que alegrou-se, 24. Depois tem a segunda parte também, mas hoje eu quero me ater a isso aqui. O pai tinha 2 filhos. 2 filhos. E aqui relata que o mais jovem, ele quis já solicitar a sua herança, a sua parte nos bens materiais. E diz aqui o seguinte, que na morte de um pai, isso na lei judaica, dividia 1/3 dos bens para o filho mais novo, 1/3 para o mais novo e 2/3 para o mais velho. Interessante que o pedido do filho mais novo denunciou aqui a sua natureza rebelde por querer ter uma vida independente da vontade do pai. E um pai judeu podia abdicar de sua riqueza antes de sua morte. Então a gente vê que esse jovem ele quis ter independência. Tá? E ter independência nos dias atuais é bacana, mas é ruim quando você quer ser tão independente e não caminhar conectado com a família ou conectado com Deus. Sabemos, claro, que essa parábola tem tudo a ver com o nosso Pai também celestial. Jesus sempre ensinou com parábolas para dar uma claridade aos seus ensinamentos. Então esse jovem era novo, inexperiente, mas ele achou, não, eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida, quero fazer algo. Só que ele não saiu para investir, para fazer bons negócios, para fazer coisas certas. Ele, na realidade, diz a Bíblia que ele foi para uma terra longínqua, e ali ele não investiu. Diz a Bíblia, ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Então o problema desse jovem é que ele gastou, desperdiçou, ele não investiu,
Ele não soube administrar, ele desprezou e ele só foi gastando. E certamente devia ter muitos amigos ali perto e ele foi patrocinando a festa de todo mundo. Mas é aquele ditado, tudo que vai, se não tem retorno, vai ficar vazio a prateleira. Ou seja, chegou um ponto que acabou tudo a grana dele. Acabou. Totalmente, ficou na pior. Ficou numa situação precária, miserável praticamente. Não tinha nem o que comer. Podemos atribuir também isso quando a pessoa se distancia dos propósitos de Deus. Quando ela foge dos propósitos de Deus. Quando ela não está afim, eu vou fazer do meu jeito, eu é que mando, eu mando e desmando, tem que ser do meu jeito. E às vezes fica com essas filosofias humanas e esquece que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Nós temos livre-arbítrio, nós acreditamos no livre-arbítrio de poder de decisão, de escolha. Esse filho escolheu. Ele escolheu, foi o direito dele. Ele escolheu, beleza. É assim, a vida é feita de escolhas. Mas temos que se cuidar para que a gente não venha fazer más escolhas. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não vai decidir por você. É você que tem que decidir. Preste atenção nisso. Principalmente você que está pensando, meu Deus, decida por mim. Não, Deus não vai decidir por você. Você que tem que fazer as suas escolhas. Por isso que nós oramos pedindo a Deus, Deus, me dê sabedoria para fazer essa escolha, para tomar essa decisão. Eu sei que toda escolha, toda decisão é difícil. Eu sei o que eu estou falando. Eu não nasci ontem. Né? Então eu sei que é difícil, mas temos que fazer. E quando a gente faz com a bênção de Deus, né, vai dar tudo certo. Não quer dizer que não vai ter problemas. Vai ter batalhas também. Só que vai ser uma batalha diferente. Agora, quando a gente escolhe tudo errado, aí é uma batalha bem mais complicada. Esse jovem, então, ele optou pelo mais complicado. Ele optou em gastar tudo, né, e gastou. Ou seja, não soube administrar, perdeu tudo, ficou na pior. Só que, pensa bem, olha o verso 17, quando ele caiu em si. E caindo em si, disse, ele conversando com ele mesmo, né? Você não faz assim às vezes? Ele disse assim, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Quer dizer, os empregados do pai dele tinham abundância de pão, tinha fartura, tinha abundância do bom e do melhor. E naquele momento, ele tinha ido, então ele conseguiu um emprego para apacentar porcos. Isso aqui era uma coisa ridícula dentro daquele contexto judaico ali. Meu Deus, cuidar de porcos. É o trabalho que ele conseguiu. Mas ali naquela situação difícil para ele, trabalhando para um gentil, vamos assim dizer, né? Dentro da visão da parábola aqui, aquele jovem caiu em si. Ou seja, deu um clique na mente dele. Opa, pera lá. A minha família, meu pai, dá o melhor para os empregados dele. Aí ele tomou uma atitude. Aprenda isso. Quem sabe você não é um filho pródigo, mas você está tendo certas atitudes parecidas com isso. Aquele filho teve noção. Esse ensinamento é importante. Ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou atitude, ele falou, vou me levantar, vou procurar meu pai e vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele teve consciência que ele pecou diante de Deus e no seu pai também. Quem sabe, amigo, amiga, alguma coisa está travada na tua vida porque você está precisando ser esse jovem aqui. Não que você fez igual ele, mas talvez você está bloqueado para com Deus porque você tem que tomar atitude. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou pedir perdão para Deus e está tudo certo. E há casos que não está tudo certo. Há casos que você vai ter que chegar para a pessoa. Não seja precipitado. Deixa Deus te conduzir a isso. Porque às vezes a pessoa, um certo amigo, há muitos anos atrás, ele era um líder, mas na época mais jovem, ele liderava um grande movimento espiritual e de repente alguém lá semeou uma mentira sobre a vida dele, o ministério dele e teve problemas, evidentemente. Mas daí aquela pessoa caiu em si e diante de um grupo lá de umas 130 pessoas, e eu estava lá, eu presenciei isso, estou falando de algo, fato concreto, e essa pessoa que semeou algo indevido foi lá pedir perdão para esse líder. E
ele teve coragem de fazer isso diante de um grupo de umas 130, 140 pessoas. Ele quis espontaneamente e ele pediu perdão para Deus e àquele líder. E tanto é que a vida dele prosperou depois daquilo. Prosperou. Hoje é uma pessoa assim que tem um ministério muito abençoado. Porque ele corrigiu a rota. Ele corrigiu aquele momento. Só que eu nunca esqueço que aquele líder falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, olha, tá tudo perdoado, mas sempre lembrando uma coisa, gente. Cuidado com o que você fala, porque a vida tem pessoas que não pensam e falam coisas indevidas das pessoas. Isso é pecado. Denegrir a imagem do próximo, seja lá quem for. E daí ele disse assim, olha, pega um saco de pena, abra o saco, solta as penas diante de uma ventania, solta as penas, elas vão voar, vão ir longe. Daí ele disse, agora tenta pegar de volta as penas. Você não vai conseguir. Assim é o mundo cruel sem Deus. Eles denigrem uma pessoa, é como um saco que foi aberto. E mesmo que a pessoa peça perdão, se reconcilia, mas não tem como pegar de volta e limpar a sujeira que a pessoa fez falando mal do próximo. Pensa nisso, é a palavra que Deus deu para mim nessa segunda-feira para compartilhar com vocês e continue firme na fé. Se reconcilie com Deus, acerte com as pessoas, não guarde mágoa de ninguém, toque a vida, porque Deus tem muito mais para você. Um grande abraço a todos em nome de Jesus e amanhã, se Jesus permitir, a gente volta aqui com muita alegria. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.